Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E o tema do trecho da Bíblia que eu vou ler é a pesca milagrosa. Está lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 10. A pesca milagrosa. Lucas 5, versículo 1 ao 10. Vocês conhecem esse texto? Eu quero ler com vocês. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, fala assim, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Repete assim comigo, lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Fala assim, começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Fala assim, quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Repete assim, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que eu quero compartilhar com você nessa noite é que isso aqui é um texto que relata um momento na vida dos negócios desses homens. Esse texto fala de Simão, um empresário do ramo de pescas, e seus 2 sócios, Tiago e João. Eles tinham 2 barcos, naquele momento, estavam com 2 barcos ali na praia. Eles tinham se esforçado a noite inteira e não tinham pego nada. E o título desse texto da Bíblia é a pesca milagrosa. O que eu quero sugerir é que se Pedro, Tiago e João não fossem pescadores, se eles fossem vendedores, o nome desse texto aqui seria a venda milagrosa. Se eles fossem construtores, o texto seria a construção milagrosa. Você está entendendo, né? Qual que é o teu ramo? Qual que é o teu negócio? Se você estivesse ali naquele momento e você tivesse recebido as instruções de Jesus e tivesse seguido essas instruções, o nome do texto seria a tua profissão e aquilo que Deus fez através dela. Porque Pedro, Tiago e João não eram pescadores de lazer. Eles não estavam ali brincando de pescar, igual alguns, né? Eu não tenho esse hobby, mas algumas pessoas têm, né? Nem pescar que eu gosto, mas algumas pessoas gostam de pescar por hobby. Eles pescavam porque era o trabalho deles. Esse era o negócio deles. E ali eles passaram a noite inteira pescando, tentando pescar, e naquela manhã eles estavam com os barcos encostados na beira da praia, lavando as redes e frustrados porque eles não tinham pego nada. E na vida do homem e da mulher de negócios, algumas vezes isso acontece. Você compra um estoque, você faz a promoção, você prepara tudo para vender e de repente não alcança o sucesso que você esperava. Ou você, como um vendedor, você se prepara, você tem agenda, você marca o encontro com as pessoas e você fala tudo que você se preparou para falar, apresenta o produto e de repente você não consegue também concluir a venda. Então, na vida do empreendedor, na vida do empresário,
isso pode acontecer. E a frustração, ela pode vir por causa de fracassos seguidos. E essa era uma situação que aqueles homens estavam enfrentando. Mas eles tiveram um encontro diferente naquela manhã. E esse encontro fez com que eles tivessem uma experiência que marcou a vida deles. E marca a nossa. E essa experiência já aconteceu há mais de 2000 anos e a gente está falando dela aqui. Porque o sucesso nos negócios, e quando não é só pelo negócio em si, quando é algo proposital, isso traz um impacto em toda a sociedade. E é sobre isso que eu quero que você preste atenção. Essa reunião Impacto, ela não tem o propósito de fazer com que você seja bem-sucedido só nos negócios. O propósito é que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Porque Jesus tem um propósito com a sua vida. E o propósito é muito mais do que ganhar dinheiro, o propósito é muito mais do que ser bem-sucedido. E você vai ser nos negócios. Amém? Eu tenho alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês sobre esse texto, que eu tenho certeza que você pode... que vai fazer parte, talvez, da sua história nos negócios. O primeiro é que Pedro, naquela frustração, ele podia ter falado para Jesus que ele já tinha feito tudo aquilo que ele sabia fazer. E quem que era aquele pregador para falar para ele de pescaria, sendo que ele que era o pescador profissional? Quem que é esse pregador que está falando comigo de vendas, sendo que eu sou um vendedor profissional? Quem que é essa pessoa que está falando de construção comigo, sendo que eu que sou um construtor? Quem que é essa pessoa que está falando de imóveis comigo, sendo que eu que sou o corretor? Mas a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está escrito assim: creia no Senhor, vosso Deus, e vocês vão estar seguros. Creia nos seus profetas e vocês vão prosperar. Então, do púlpito, pode vir a palavra que vai transformar os seus negócios. Foi um pregador, que por outro lado também era um carpinteiro, que falou para Pedro o que ele deveria fazer para que ele tivesse uma pesca bem-sucedida. E eu tenho certeza que se você ouvir o Senhor te falando para onde você deve ir, você vai encontrar lá o cliente que vai fazer talvez a maior venda da sua vida. Se você ouvir o que o Senhor Jesus vai te falar, você vai prosperar naquilo que você faz. Mas é importante a gente não deixar com que a frustração nos segue e nos impeça de agir, porque às vezes a gente fica frustrado e entrega os bets e não quer mais fazer nada. Ainda mais quando é algo que você já fez. Porque bem interessante nesse texto é que ele usou o mesmo barco, as mesmas redes, as mesmas pessoas, até o horário era errado para pescar. E a única diferença que tinha no contexto é a instrução que eles receberam. Então, às vezes, a gente fica dando murro em ponta de facas e sendo teimoso em continuar fazendo as mesmas coisas e não ouve um conselho de alguém, talvez, que foi enviado por Deus, porque aquela pessoa não tem a experiência que você tem. Porque aquela pessoa não tem o conhecimento que você tem na sua área. Então, se você quer ser bem-sucedido, você precisa ter um coração humilde. Um coração humilde para receber. Um coração humilde para escutar. E um coração humilde para deixar com que Deus fale com você. E normalmente Deus vai falar através de uma pessoa. Ou através de uma leitura da palavra. Mas o orgulho de conhecer aquela profissão, de conhecer aquelas técnicas, pode fazer com que você fique cego e surdo. E perca a oportunidade de receber a vitória que Deus está te dando. Então, o primeiro ponto é esse. É preciso que a gente seja humilde. Porque existe uma diferença grande entre uma tentativa e o sucesso. A diferença está na bênção. Eles trabalharam, se esforçaram, com a experiência, com toda a técnica que eles tinham, eles se esforçaram demais e não pegaram nada. Mas no momento que eles uniram a experiência, que eles uniram o esforço, que eles uniram a fé,
E aí onde a fé e os negócios se encontraram, então eles conseguiram ter uma pesca, né, chamada de milagrosa. Então, é muito importante o seu esforço. É muito importante a sua experiência. Aliás, algumas pessoas oram e pedem para Deus abençoar financeiramente, abençoar de alguma forma, e elas ficam sentadas esperando que Deus vai fazer algo. E Ele pode até fazer, mas normalmente Ele vai fazer através da sua profissão. Normalmente Ele vai fazer através dos seus negócios. E foi isso que Ele fez com Pedro, Tiago e João. Foi através daquilo que eles já faziam que Deus abençoou. E é através daquilo que você faz que Deus vai te abençoar. E é claro que também Deus pode fazer de outra forma. Mas eu creio que Ele quer te abençoar na área que você já está. Porque você não caiu aí de paraquedas. Tem pessoas que estão no negócio já há muitos anos. 15, 20, né? 20 anos já nesse negócio. E é justamente aí que eu creio que Deus vai te abençoar. Mas é preciso você confiar e valorizar a bênção. Porque a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22, se eu não me engano, que a bênção do Senhor é que te enriquece e não traz peso algum. Aí está na tela. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Porque às vezes você fica rico, enriquece, mas vem um peso, vem uma dor, vem um sofrimento junto. Mas a bênção do Senhor é leve. E essa bênção que nós precisamos procurar. E essa bênção foi o que Pedro encontrou naquele dia. Então é preciso que a gente una o nosso esforço, a nossa experiência com a fé. Então, como que você vai unir esforço e experiência em algo que você não conhece? Então, às vezes a gente fica procurando alguma outra atividade para fazer, e talvez seja uma direção que Deus está te dando, mas eu creio que muitas pessoas estão tentando mudar de ramo, mudar de atividade, sem ter ainda dado a oportunidade para Deus entrar e fazer o milagre que precisa ser feito ali. Então, se você tem, né, talvez, não sei o que passava na cabeça de João, de Tiago e de Pedro, mas talvez eles pensaram nisso. Né? Vamos mudar de ramo, vamos plantar, vamos ser carpinteiro, né? Que coincidência, a gente estava pensando em ser carpinteiro, justamente o carpinteiro parou aqui para conversar com a gente. É um sinal de Deus, né? E às vezes não tem nada a ver. Às vezes o que você está é sendo levado pela frustração e não está ouvindo aquilo que Deus quer falar com você. E aí, diante deles, naquele dia, apareceu a pessoa que podia dar a eles a vitória. Porque se Jesus falar para qualquer um de nós aqui, para onde ir e aonde lançar a rede, todos nós vamos fazer uma grande pesca. Você crê nisso? Mas a diferença é não só ele falar, é a gente ouvir. Essa que é a questão toda. Você tem ouvido o seu Senhor? Você tem ouvido a instrução que Ele tem te dado? E a outra diferença é obedecer. Então Pedro não só ouviu, Pedro obedeceu. E aí, em todos esses momentos, a humildade de Pedro entra. Porque ele deixou alguém que não era do ramo dele dar uma instrução. E aí ele não só agiu com educação, muito obrigado, né? Eu vou pensar nisso. Ele agiu imediatamente. E aí, nesse agir imediatamente, ele pôde ver a diferença. Então, nessas reuniões do impacto, e a partir desse momento que você começa a colocar diante do Senhor esses teus propósitos de vitória, de oração, prepara o teu ouvido para ouvir o que o Senhor quer falar a você. Prepara o teu ouvido, mas não só ouça, haja em cima daquilo. Não só ouça e fique pensando, porque existe um tempo para que a coisa aconteça. Existe uma estratégia e existe um tempo. A estratégia era ir com um barco um pouquinho mais afastado e lançar as redes, mas o momento era aquele, porque se fosse um pouquinho depois, o cardume já não estaria ali. Então, às vezes, a gente perde o tempo. Está com a estratégia certa, mas deixa passar o tempo. E a gente tem aprendido com a palavra de Deus que é importante que a nossa obediência seja imediata. Davi, ele tinha uma estratégia, e a estratégia dele era derrubar o gigante com uma pedra e um bodoque.
E ele não deu tempo para o gigante ver que ele tinha isso na mão, porque o gigante só viu ele com um pedaço de pau na mão. O gigante falou: olha, quem é você para vir para cima de mim com esse pedaço de pau? Ele não viu o que Davi tinha. E Davi não deu tempo para ele pensar e ver, porque senão ele ia se proteger. Então Davi tinha uma estratégia, mas ele também se aproveitou do tempo, do momento. Existe um momento certo para você agir. E naquele momento certo, quando o gigante percebeu, a pedra já estava na cabeça dele. Então estratégia e momento. Então por isso que é preciso você ouvir, mas é preciso você agir imediatamente. Foi isso que Pedro fez. Eu quero focar, tenho bastantes coisas que eu anotei aqui, mas nós não temos muito tempo. Eu quero focar na questão da rede quase ter arrebentado e do barco quase ter afundado. Mas antes de falar que a rede quase arrebentou, uma das razões pelas quais a rede não se arrebentou foi porque existia manutenção. Mesmo sem ter pescado nada, eles estavam de manhã lavando as redes. Porque se você não lavar a rede, se você não lavar aquele monte de alga que vem junto, se você não lavar aquele monte de sujeira que vem junto com a água, restos de peixe morto, se você deixar a rede daquele jeito, a rede vai apodrecer. E aqueles homens, mesmo frustrados, eles pararam, limparam as redes para depois secar, para depois ela estar pronta para ser usada de novo. Então muitas vezes a gente não tem dado manutenção correta aos nossos equipamentos, não tem dado manutenção correta à estrutura que Deus já nos deu, não tem dado manutenção correta à equipe, que também a equipe precisa passar por manutenção, passar por cursos, né, por palestras. Nós precisamos fazer aquilo que a gente chama de fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte significa cuidar, significa manter. Porque você pode estar orando para Deus te dar algo milagroso, mas se um dia se Deus te der uma oportunidade de você pegar um cardume e a tua rede estiver podre, o texto vai falar que a rede quebrou. Porque aqui esse texto fala que a rede quase quebrou, que a rede quase se rasgou, mas a gente vê que ela não rasgou. Então tem algumas coisas que a gente aprende com isso aqui. A primeira coisa é que no momento que Deus estiver te dando aquilo que Ele vai te dar, em nome de Jesus, amém? No momento que Deus estiver te dando, vai vir aquele medo de que essa rede vai arrebentar. Vai vir aquele medo que você não vai conseguir. Vai vir aquele medo que você não vai aguentar. Mas se você persistir na fé, porque a fé precisa se encontrar com os negócios, para que você descubra o impacto que isso vai gerar. É preciso que você tenha fé. Você já sabe que tua rede não está podre, porque você mantém ela. E se você não mantém, você precisa começar a dar uma manutenção correta nela, ou até adquirir uma nova, dependendo do estado que está a tua rede. Entendam rede como aquilo que é a tua ferramenta de trabalho. Você vai saber que ela está em bom estado, e você vai saber que aquilo é Deus que está te dando, então não vai quebrar. Não vai quebrar, não vai rasgar. E você vai trazer o peixe para dentro do barco. E a mesma coisa acontece com o barco. Vai parecer que o barco vai afundar, mas o barco não afundou. E esse texto deixa bem claro que quase afundou, que quase rasgou. Mas nós não vemos que aconteceu nada disso. Então isso é para falar para a gente que quando a fé se une aos negócios, é preciso sustentar com a esperança, com a coragem, com a certeza de que aquilo foi Deus que te deu e que vai dar certo. No final vai dar certo. E essas coisas é interessante, porque toda vez que Deus faz algo que a gente vê na Bíblia, sempre tem esse toque, né, de incerteza. Sempre tem esse toque de incerteza, assim, será que o gigante vai derrubar Davi? Será que o leão vai comer Daniel? Será que esses homens vão sair de dentro da fornalha? Será que essa rede vai arrebentar? Será que esse barco vai afundar? Isso aí é um grande sinal de que Deus está no negócio, porque vai ficar muito claro que foi Ele que fez. O barco não afundou e a rede não rasgou. Você está passando por algo assim nos seus negócios? Você está passando por algo assim no seu trabalho? Você está passando por algo que você está com medo que não vai dar certo? Será que não é Deus que está deixando uma pitada aí de suspense, para depois você glorificar Ele dizendo, uau, foi Deus que fez esse negócio. A rede não arrebentou, o barco não afundou,
mas parecia que ia afundar. Você pode passar por isso. E pode ser que no momento que você está passando por isso, você desista. Mas eu quero te encorajar a não desistir. Se você crê de fato que a tua fé está se encontrando com os negócios, e que é Deus que está te dando, e Ele que te levou para fazer aquele negócio, Ele que te levou para fazer aquela venda, esse cliente vai parecer que ele não vai fechar com você, mas ele vai. Vai parecer que esse negócio vai escapulir da tua mão, mas não vai. Porque foi Deus que te levou lá. Amém? Vocês estão entendendo? Foi Deus que levou Pedro lá. Não tinha como aquela rede quebrar, rasgar e o barco afundar. E outra coisa interessante que a gente vê nesse texto é que se viesse um peixinho a mais, a rede rasgava e o barco afundava. Então Deus dá a quantidade certinha de acordo com a tua capacidade de receber a bênção. Então às vezes a nossa capacidade para receber não é suficiente. Eu lembro do texto lá onde o profeta falou para a viúva: olha, pega o tanto de vasilha que você puder pegar e leva para casa. Fecha a porta e começa a derramar azeite nessas vasilhas. E ela começou a fazer isso. Na hora que acabou a vasilha, não tinha mais vasilha para acabar, o azeite parou de jorrar. Por quê? Porque a bênção que o Senhor vai te dar está diretamente ligada à tua capacidade de receber, à tua capacidade de administrar. Então se você já entrou num processo de frustração, que você já começou a fechar coisa, demitir gente, parou já de estudar, parou de aprender, parou de ter conhecimento na tua área, você está limitando aquilo que Deus vai te dar. Porque Deus vai te dar algo que vai ser grande e você vai quase se arrebentar. Mas você não vai se arrebentar e você vai receber. Só que sua capacidade de receber já está limitada, você vai receber menos, porque Deus não vai mandar nenhum peixinho a mais, porque esse peixinho a mais vai fazer com que a rede se rasgue. E você não quer deixar de receber tudo aquilo que Deus quer te dar. Então, a nossa capacidade, a nossa estrutura, o nosso conhecimento limitam o que Deus vai nos dar. Porque Ele não quer que aquilo que você vai receber se perca e que você se frustre mais uma vez. Então, pensa bem nos passos que você está dando, porque é incoerente você estar orando por algo e estar agindo de uma forma contrária àquilo que você está orando. Um exemplo, você está orando por chuva e sai de casa sem guarda-chuvas. Você está orando para Deus te dar uma bênção e você está fechando o escritório. É incoerente. Mas vamos lembrar, a primeira coisa que a gente falou, Jesus precisa te levar no lugar. Jesus precisa te dar a instrução e você precisa obedecer. E se você estiver nessa direção que Ele está te dando, ou através de uma leitura na Bíblia, ou Ele falou diretamente com você, ou Ele mandou alguém falar com você, você precisa ter fé e segurar. Porque se você ter fé e se você segurar, você vai poder contar os peixes no final. Amém? E os barcos não afundaram, eles voltaram para a praia. O texto fica claro aqui. Então, e aí nós precisamos ter mais uma atitude que a gente aprende aqui, nesse contexto todo. É que nós precisamos expandir e nos preparar. Nós precisamos expandir e nos preparar. Porque às vezes nós temos as condições para expandir e nos preparar. Mas a nossa mentalidade já ficou tão negativa que nós estamos nos preparando para fechar. Eu conheço gente que mal abre um negócio já está pensando como vai fechar. Já está pensando quanto que ele vai ter que pagar de indenização para os colaboradores. Já faz o contrato do aluguel pensando como que ele vai pagar quando ele for fechar. Né? Então, nós precisamos ter uma postura de fé. É você sair com guarda-chuva quando estiver orando por chuva. É você preparar para crescer, preparar para expandir. É você melhorar, porque à medida que você vai orando, intercedendo, pedindo para Deus, para Ele te trazer os clientes, para Ele te trazer as oportunidades, você precisa estar pronto para receber. Para receber, e você vai receber a quantidade suficiente, transbordante, que não vai trazer peso e dor sobre o teu negócio. Provérbios capítulo 10, 22. Não traz dor,
Deus te enriquece e não traz dor. Porque se ele deixar arrebentar, vai vir dor. E aí isso tudo precisa gerar no nosso coração a gratidão. A quantidade que Ele mandou é aquilo que você podia administrar. Porque às vezes, quando Deus te abençoar, você pode pensar, poxa, por que Ele não mandou um peixinho a mais? Por que Ele mandou 2 quilos a mais de peixe? Porque se Ele mandasse, a rede quebrava, o barco afundava e você voltaria para a praia frustrado mais uma vez. E não é isso que teu pai quer fazer com você. Não é isso que seu Deus quer fazer com você. Ele quer te prosperar. Ele quer te abençoar. Ele quer te levantar. E Ele quer te conduzir para uma vida de propósito. A Bíblia fala, lá, logo após a queda, Deus fala para Adão, a partir de agora você vai comer a partir do suor do teu rosto. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que penar para comer. Mas depois que você entrega a tua vida para Jesus, essa maldição não tem mais. Mas a gente vive nessa lei antiga. Eu tenho que penar, eu tenho que sofrer, eu tenho que me esforçar, porque se eu não me esforçar, eu não vou conseguir. O que eu estou trazendo aqui para você é que está na história desses empresários aqui do ramo de pesca. É que eles não precisaram se esforçar nada. Foi Jesus que falou, vão lá, para aí, joga a rede e puxa. Esse é o nível de negócio que Deus quer que você comece a operar. Onde você se esforça sim, mas você não se mata para trazer para casa a provisão, porque teu Deus, nós cantamos agora há pouco, é o Deus da provisão. E Ele sabe onde os peixes estão. A gente chama alguns clientes de peixe grande, né? Ele sabe onde os peixes grandes estão, onde os tubarões estão. Mas é que precisa a gente orar, ouvir e agir nessa direção. Amém? Eu quero selar esse momento com oferta. Tem algo nesse texto que é o mais importante. Jesus chega na praia e tinha uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus olha para aqueles pescadores frustrados e fala, eu posso usar o seu barco? E aí Jesus entra no barco de Pedro, afasta o barco um pouquinho da praia e começa a falar com as pessoas. Quando Jesus terminou de falar, Ele não perguntou para Pedro, o que você quer que eu faça por você? Ele já sabia. Porque a Bíblia fala assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais te será acrescentado. Quando Pedro deixou Jesus entrar dentro do barco, ele estava buscando o reino de Deus, porque aquelas pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. E Jesus entrou no barco para pregar. Então Pedro aplicou esse versículo na vida dele, mesmo sem conhecer. Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E aí Jesus, sem perguntar para ele, acrescentou as demais coisas. Agora pega esse barco, vai ali e joga a rede. E aí ele recebeu aquilo que ele precisava. Então muitas vezes a gente corre atrás do dinheiro, corre atrás das riquezas. E eu não estou falando que você não deve trabalhar. Mas esse não é o teu propósito de vida. O teu propósito de vida é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus vai te conduzir nesse propósito. Ele falou para Pedro, Pedro, vou fazer de você pescador de homens. Enquanto você administra os teus negócios com a palavra de Deus, enquanto você é bem sucedido, enquanto você é bem sucedido até nos problemas, porque não tem como a gente falar que não vai ter problema nos negócios, mas tem pessoas que não são bem sucedidas em passar por problemas. Elas entram em depressão, ficam ansiosas, começam a colocar os pés pelas mãos, faz coisas que não deveria fazer. Mas aquela pessoa que está amparada na palavra de Deus, está firme na rocha, ela atravessa os problemas com fé. Porque a Bíblia fala, vocês vão passar pelas águas, mas vocês não vão se afogar. Vocês vão passar pelo fogo, mas vocês não vão se queimar. Mas uma coisa está escrito, vocês vão passar. Então eu não posso aqui falar para vocês que isso não vai acontecer. Mas se você estiver firme em Jesus, na palavra dele, você vai passar. Porque ele tem um propósito com você, ele tem um propósito com a sua vida. E a partir do momento que você faz uma parceria com ele, que foi isso que Pedro fez, entra no... E ali Jesus não tinha entrado na vida de Pedro ainda, mas entrou primeiro na empresa dele. Entra aqui, Jesus.
E a partir daquele momento, quando ele buscou o reino de Deus e as coisas do reino de Deus, o resto foi acrescentado. Essa deve ser a nossa maior lição dessa noite. Sabe? Às vezes a gente confessa Jesus, se declara como um cristão, mas dentro do nosso negócio ele não entra. A cartilha que a gente opera lá dentro não é a Bíblia. E eu não estou falando que conhecimentos técnicos não são de Deus, são. Mas a Bíblia tem tanta coisa para nos ensinar. E Deus quer fazer algo tremendo através de você. Que não é só nos negócios, é ganhar pessoas. Sabe? Quantas pessoas trabalham com você? Ali tem vidas, tem famílias, tem problemas, tem situações. Às vezes a gente está o dia inteiro trabalhando com alguém e não percebe, só fica esperando aquilo que ele vai trazer de resultado, não percebe que aquela pessoa tem uma família, que aquela pessoa precisa ouvir uma palavra. E aquela palavra você sabe. E no dia a dia você acaba não dando, porque você está preocupado com aquilo que não é o reino de Deus. Começa a experimentar isso que Pedro experimentou. Deixa Jesus entrar no barco. E o barco era o negócio dele. Sabe? Eu quero citar aqui o exemplo que eu sempre cito, né? Do Ed e da Tati. Eles têm na empresa deles uma sala lá, um escritório. Fica no lugar mais nobre da empresa. Na porta está escrito assim: a sala do dono. Lá é um lugar de oração. Lá é o escritório do dono da empresa. Antes era só eles que oravam, depois os funcionários começaram a ir lá para orar. Agora até cliente vai lá e ora. Isso é buscar o reino de Deus. Sabe, ali não virou uma igreja. Até quem não conhece a empresa deles chama Big Talk. A Big Talk não é uma igreja. A Big Talk é uma empresa. Mas essa empresa deixou Jesus entrar dentro do barco. E com certeza eles têm muitos testemunhos para contar depois que eles fizeram isso. Então não estou falando para que você deve transformar a tua empresa numa igreja. Mas você precisa entender que você é um cristão e que o Senhor Jesus tem um propósito muito maior com a sua vida, com as suas finanças, com o seu patrimônio, do que só você receber e entesourar e ficar rico. Ele tem algo muito maior para fazer através de você. Amém? E aí quando ele fez isso, né, ele fez essa parceria. Então Jesus levou ele para um lugar onde ele pôde pescar. E semelhantemente, quando a gente oferta, quando a gente investe no reino de Deus, isso aqui é um investimento no reino de Deus. Todo o dinheiro que a gente deposita aqui nesse não sei o que, filácio, gasofilácio. Esse dinheiro que a gente está fazendo, a gente está investindo no reino de Deus. A gente está investindo no negócio de Deus. Jesus falou assim: olha, eu tenho que fazer os negócios do meu pai. Jesus era um negociante. Ele fazia os negócios do pai dele. Então a gente quer que Jesus nos abençoe nos nossos negócios, mas a gente precisa investir nos negócios dele. E quando você faz isso, você está também, de certa forma, deixando ele entrar no barco. E eu quero que você oferte nessa noite, pensando na tua campanha que você começou a fazer. Que você guarde no coração tudo aquilo que Deus falou com você, que você escreve aí já na tua campanha, aquilo que Ele falou especificamente para você nessa noite. E você venha com isso que Ele falou. E você venha com a sua oferta e coloque aqui nesse gasofilácio, falando: Jesus, eu estou investindo nos seus negócios, porque eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E eu creio que todas as outras coisas o Senhor vai me acrescentar. E se prepara, porque eu creio que Ele vai te conduzir ao lugar onde os peixes estão. E você vai fazer uma grande pesca em nome de Jesus.
Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor, te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de plantar nesse terreno fértil, Senhor, que é o seu reino. Nós estamos investindo no seu reino, para que, Pai, pessoas sejam alcançadas, Senhor. O Senhor falou para Pedro que eu faria dele um pescador de homens. Nós estamos investindo na pesca de homens, na pesca de mulheres, na pesca de famílias inteiras, crendo, Senhor, que tudo mais o Senhor nos acrescentará. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor conhece todos os propósitos que foram colocados nas campanhas que os seus filhos começaram hoje. Em nome de Jesus, leva-os, Senhor, ao lugar da pesca e fala com eles, para que eles lancem as redes no momento certo, para que eles possam, Senhor, colher tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A história começou com pescadores fracassados, frustrados, mas que depois eles tomaram a decisão, deixaram Jesus entrar nos negócios, porque às vezes é assim mesmo, né? Tá bom, Jesus, entra nos negócios aqui, eu estou precisando. Mas aí depois que Jesus fez aquela revolução, aí Pedro se prostrou diante de Jesus e aí ele entregou a própria vida a ele, né? Às vezes o problema era só os negócios, mas no final o que Jesus revela é que o problema é muito mais profundo. O teu problema não é negócios, o teu problema não é a empresa, o teu problema é a falta de Jesus. E aí Pedro entregou a vida para ele. Não foi transformado de uma hora para outra, né? Lá na frente ele traiu, negou Jesus, mas a história de Pedro terminou com um homem totalmente transformado. Então eu quero dar uma oportunidade para você que está afastado de Jesus, né? E às vezes os negócios eles afastam a gente mesmo de Deus. Eu conheço pessoas que foram tão abençoadas, que não tem mais nem tempo para Deus. E aí eles falam assim, qualquer dia eu vou lá na célula, qualquer dia eu vou lá na igreja só para agradecer, porque Deus já me abençoou. Eu não considero isso uma bênção, aquilo que te tira do abençoador. Então eu quero dar uma oportunidade para você que, assim como Pedro, não tinha ainda um compromisso com Jesus, mas que depois que ele viu aquilo que Jesus fez, ele não conseguiu resistir e se jogou aos pés dele. E eu tenho certeza que você já pode ver com os olhos da fé aquilo que ele vai fazer na tua vida. Você crê? Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.